Gravando tudo, não, Michel? Não, esse eu vou começar a gravar só agora. Ave Maria, está gravando, tem que gravar isso tem tudo. É, Muita coisa boa aí. eu tô. é, Às vezes, além de eu não estar postando muito, mas também. Às vezes os vídeos ficam muito longos, né? Eu fico querendo fazer algo um pouquinho mais objetivo, né? Pessoal, olha só, então, agora que a gente já fez um pouco assim, né, uma preparação, né? Eu sempre gosto de pensar assim, é bom a gente chegar no retiro e preparar um pouco o terreno, né, para o retiro, né? E eu considero que essa parte da manhã, ela geralmente, ela para mim, ela serve para isso, sabe? Para a gente se aclimatar um pouco mais nesse fim de semana, né? Esse retiro, ele vai ser um retiro baseado nessa prece budista, né? O nome em tibetano, eu não sei se a pronúncia é assim, mas é Lojong Tsigeyema, né? Tsigema. É, traduzindo, né, os 8 versos que transformam a mente. Eu vou fazer uma, eu vou fazer uma leitura dos 8, assim, e hoje e amanhã a gente vai estar fazendo meditações analíticas, principalmente, de pensar, contemplar e repousar a partir de cada verso. Então talvez a gente faça de uns 2, 3, 4 hoje, nessa tarde, e mais uns 4 amanhã, e aí a gente fecha o retiro, né? Vai ser todo baseado nisso. Eu quero só comentar um pouquinho por que eu escolhi, né, os 8 versos que transformam a mente. Eu fiquei o ano inteiro querendo introduzir isso aqui no retiro, né? Só acontece, enfim, foram vindo outros temas, né, ao longo do ano, né? Retiro de Shamatha, retiro de Lunges, os retiros de meditação ativa, o retiro muito baseado na roda da vida que a gente fez também no Sansara, né? E eu achei esse assunto interessante. É, Me veio essa coisa do fim de ano, de a gente estar refletindo sobre a própria experiência, sobre o próprio ano, ou a própria existência, ou para o ano que vem. Isso tem muito na nossa cultura, né? A gente fazer esse movimento de dar uma revista ali de como é que está sendo os passos, né? Então eu achei que esses 8 versos, talvez eles podem nortear um pouco, né? A gente está nessa transição aí, né? Acho que é uma época que ela ajuda a gente a entrar em contato com isso, né? É, Esse texto, só vou ler uma coisinha aqui, que eu acho que é uma informação interessante. Esse texto ele foi composto pelo Geshe Langri Tangba, né? Ele foi extraído de um texto, né, que chama The Union of Bliss and Impinities, de autoria de Sua Santidade o 14º Dalai Lama. Esse texto ele foi introduzido no dia 27 de abril de 2006, pela Sua Santidade o 14º Dalai Lama, no Templo Zulai, em Cotia, em São Paulo. Foi a primeira vez que, né, que o pessoal teve, imagino, né, que alguns brasileiros teve contato com esse texto. A Sua Santidade o Dalai Lama, ele salientou nessa reunião, quando ele falou desse texto, que as pessoas lessem esse texto todos os dias, e ele recebeu essa transmissão do comentário do Gyabji Trijang Rinpoche. E ele lembrou ainda que deveríamos ler o Lojong Tsiegema, né, todos os dias, e assim incrementar nossa prática ideal do Bodhisattva. Então, esse texto, o Dalai Lama, quando ele recomenda esse texto, eu fui saber depois, assim, né, eu já tinha contato com o texto. Eu achei bem auspicioso essa fala dele, né, de recomendar nas práticas diárias, porque depois que eu comecei a lê-los assim diariamente, né, já tem um tempo que eu tenho o hábito de ler isso aqui todo dia, eu realmente achei que esse texto ele ele tem essa capacidade assim de manter muito claro os votos do Bodhisattva. Eu explico o que é isso, tá? É, e ele nos coloca numa condição de estar sempre contemplando as perfeições budistas, as paramitas, né? Alegria, compaixão, equanimidade, esforço jubiloso, né? Evitar as ações não virtuosas de corpo falimente. Eu acho que é um bom texto de esse tipo de texto que é bom deixar na parede, sempre estar contemplando, sabe? Ele faz sentido
para nos nortear com as nossas ações no mundo, né? Quando ele fala assim de uma prática ideal do Bodhisattva, é que a ideia, né, que a gente tem de Bodhisattva é aquele que está o tempo inteiro, é aquele que faz o voto de levar benefício para todos os seres, né? E o Bodhisattva está o tempo inteiro tentando gerar bodhicitta, que é essa ação, né, de levar benefícios, né? No budismo a gente também se refere bodhicitta a uma metáfora assim, nós e os seres humanos, a grande parte de nós, né? Todos nós, na verdade, a não ser quando a gente realmente se realiza, né? A gente está imerso ao sofrimento pela nossa própria ignorância, isso seria a lama, né? Quando a gente tem a intenção de se melhorar e também melhorar, ajudar estar no mundo numa forma de tentar ajudar de alguma maneira, é como se a gente desse ali o nascimento a talo da lótus, naquela lama. Então é meio que da lama, né? É meio que da merda que surge o adubo, né? E o adubo seria o talo. Quando o talo vira de fato a lótus, aquele tanto de pétalas, né? Aquelas centenas de pétalas da lótus, ela seria a representatividade, a representação das milhares de possibilidades de levar benefício para todos os seres, né? Então, quando se usa essa metáfora, né, que o Buda está pisando e onde ele pisa vai gerando lótus, vai nascendo flores de lótus, é que a metáfora é isso, que onde ele está pisando, ele está levando bênçãos, né? Ele está despertando, ele está iluminando, né? Então esse é o voto do Bodhisattva, né? Pode parecer para muitas pessoas assim essa coisa presunçosa, né, de a gente, eu sou um bodhisattva que estou levando benefício para todos os seres, né? Muitas vezes as pessoas acham que estão levando benefício na visão egoísta delas, né? Se a gente vê a história aí mesmo, quantas as vezes que a gente vê isso no que aconteceu muito no cristianismo, né? Onde se chegava num lugar com políticas colonizadoras, né, para imputar ali ideias que eram deles e não estava olhando para aquele povo, né, para aquela realidade. Então, de fato, não acontecia bodhicitta ali, né? Eu acho que nós, enquanto praticantes budistas, a gente tem que tomar esse cuidado também de se colocar num lugar onde a gente acha que realmente, pela nossa visão, que a gente está beneficiando alguma coisa. Às vezes a gente não está beneficiando nada. Eu só estou trazendo esse questionamento crítico para a gente pensar o budismo, tá? Mas, num sentido mais formal, literal, o levar a benefício é isso, é quando você realmente tem lucidez para que, de fato, as suas ações de corpo falimente gerem benefícios, né? E aí vamos supor que ela de fato esteja gerando, então isso é bodhicitta, só a ideia, né? Os 8 versos, eu vou lê-los assim, e depois a gente já vai meditar em cada um. Eu não vou fazer nenhum tipo de interpretação nesse momento, tá? Sobre o que eu penso sobre eles. Eu vou deixar que vocês, ao ouvir e experimentá-los na meditação contemplativa, que vocês tirem as suas próprias ideias desse verso. E depois a gente discute eles depois das práticas, né? Então eu não quero enviesar a visão de ninguém sobre o que eu penso sobre cada verso. Alguns talvez vocês vão ouvir assim, achar estranho, né? Falar assim, não concordo com esse verso aí não, mas enfim, né? Os 8 versos é assim, o primeiro se fala assim, com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Esse é o primeiro verso. O segundo verso é assim. E o detalhe, os 8 versos que transformam a mente, tá? Esse que transformam a mente, você pode entender a tradução como que transformam a mente num estado, uma mente num estado de sofrimento pelo próprio samsara, numa mente iluminada, desperta, né? Essa que seria a transformação da mente. O segundo verso é assim: sempre que estiver na companhia. Só um minutinho. O que é senciente? Senciente quando fala seres sencientes, é a ideia dos seres conscientes de si, né? Aí tá se referindo mais aos humanos, né? A gente pode abrir um parênteses aí também, né? Será que outros seres que estão aí no planeta não têm consciência deles mesmos, né? Aí assim, eu penso que sim também, sabe?
Inclusive até se sabe, né, que eu vi há pouco tempo um estudo bem interessante da neuro, falando do tanto que o rato compreende coisas que ligam à sua própria existência. Ele tem vários comportamentos que denunciam isso, né? Os golfinhos, as baleias, né, e tal. Mas assim, aqui eu estou falando no sentido mais tradicional, né? Aquela visão, né, que o homem era senciente, mas vamos pensar seres sencientes como um todo, né? 2, né? Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. 3. Em todos os meus atos, em todas as minhas ações... Pode parar, não tem problema não. Pra gente se achar insignificante? É isso mesmo. Pensa sobre isso. Mas aí eu não vou... Mas eu não vou debater isso não, beleza? Depois a gente debate. Vou ler de novo, ó. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Esse que é o verso. 3. Em todos os meus atos, em todas as minhas ações, né, vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. 4. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse... Eu pronunciei de um jeito que deu um entendimento errado. Ó. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso, muito difícil de achar. 5. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa, ou a insultarem e caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. 6. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. 7. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda a ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães. 8. Vou aprender a manter essas práticas dos 8 versos que eu li antes, isentas das máculas das 8 preocupações mundanas, e ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. E as 8 preocupações mundanas são elogio, crítica, felicidade, sofrimento, ganho, perda, fama e esquecimento. Tá? Repete para nós aí, Michel, pode? O quê? Elogio, crítica. Elogio, crítica, ganho, perda, felicidade, sofrimento, fama e esquecimento. Essas são as 8 preocupações mundanas. Eu já vi o Feio, bonito. Hã? Feio, bonito, novo, velho. As dualidades da mente. Isso aqui é uma forma de equanimidade, né? Eu já vi o Lama Alan Wallace falando muito sobre o Gayatri Rinpoche, que ele ficou uma época, ele fala que ficou uns 20 anos assim convivendo com o Gayatri, né? Que muitas vezes ele era tradutor do Gayatri, e ele falava que nos 20 anos que ele ficou com o Gayatri, que ele vendo o Gayatri passar por muitas coisas difíceis, assim, né? Coisas do tipo... dando exemplo, chegava lá, não tinha ninguém para ele ensinar. E aí depois chegava num outro lugar, tinha milhares de pessoas querendo ouvir o Gayatri. E ele percebeu ele inabalável com isso, com reconhecimento, com não reconhecimento, com fama, com esquecimento, né? Com elogio, com crítica, com situações difíceis, mesmo que gerava sofrimento, mas ele num estado de compreensão, né? Então, a gente vai meditar no primeiro verso, que é esse, né? Com a determinação de alcançar o bem supremo, em benefício de todos os seres sencientes, de todos os seres humanos,
e seres não humanos também, a gente pode pensar. De todos os seres vivos, né? Mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Então a gente vai meditar, pensar sobre isso, né? Sobre essa condição de novo, nessa determinação de alcançar o bem supremo de todos esses seres, né? Como se eles realmente fossem uma joia mágica que realiza desejos. Vou aprender a estimá-los no mais alto grau. Aí talvez vocês vão pensar assim, sei lá, pô, mas eu não penso nada disso. Então, para meditação é por isso mesmo, é para você contemplar sobre esse assunto. Não significa que você tem que concordar com essas, tá? Eu vou sugerir a meditação analítica, até que o Magno se referiu a ela agora há pouco, como uma meditação que eu considero muito adequada para fazer esse tipo de prática, né? A meditação analítica, a orientação dela é bem simples. Ela é uma meditação que ela tem 3 etapas, ela tem 3 momentos. Uma etapa que a gente chama de pensar, a outra etapa que chama de contemplar e a outra etapa que chama repousar. A etapa de pensar, a gente pega o assunto, né, do qual a gente vai pensar, do qual a gente vai meditar, e a gente vai pensar racionalmente sobre aquilo. Racionalmente, com o que a gente tem de bagagem, entende? Então, por exemplo, eu vou dar o comando de novo da frase, né? Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Eu vou pensar sobre isso. Tô narrando meu pensamento aqui, hein? Que história é essa aí, hein? De entender todos os seres do planeta como seres preciosos, como se eu tivesse encontrado uma joia mágica que ali desejo. Não, eu estou muito mais interessado de ter a minha joia, né? De pensar que o outro é uma joia, não. Que história é essa? O que esse negócio deve estar falando, hein? Isso aí é o pensar, você está racionalizando, entendeu? Você está pensando sobre aquilo. O contemplar é quando você sai dessa coisa só racional e começa a pensar assim. Eu estou narrando minha meditação, tá? Se esse negócio for mesmo verdade, esse negócio que o Michel falou, até que o Dalai Lama falou isso aí, né? Esse negócio deve ser verdade, né? Como é que Michel, eu tô conseguindo ver os outros como uma joia preciosa? Acho que não. Você tá vendo o seu Fender Rhodes como uma joia preciosa, mas as pessoas você não tá vendo, não. Você nem tá pensando nelas. Por que você não tá pensando nelas, Michel? Ah, você está muito ocupado, né? Cabeça o tempo inteiro, faculdade, tá. Esse é o contemplar. Você está trazendo para a sua vida pessoal. E o repousar é uma etapa que você vai soltar tudo. Aí você entra em châmata de novo. Mas é como se fosse o decantar, sabe? Você pensou, contemplou, agora esvazia e deixa vir um insight. Eu penso que o contemplar é um recurso, né? Que eu teria que perguntar assim para o Chag do Tuco, por que você colocava o contemplar, o repousar no final? Mas a minha interpretação, como eu entendo essa técnica, como eu já li e pratico ela, eu entendo assim, que o que está por detrás desse ensinamento budista, do pensar, contemplar e repousar, é assim, é você usar essas várias faculdades da mente, a racional, a contemplativa num sentido de autoconhecimento, uma sabedoria para trazer para você, e a repousar é aquela coisa de se esvaziar para abrir as intuições. Eu entendo repousar como esvazia e intua agora, né? É a etapa de intuir. Os yogis, tanto os de matriz de tradições budistas e de várias tradições de yogas indianos, assim, né? A gente vê isso historicamente, o quanto que eles saber para eles é muito claro, né? De uma distinção entre uma mente meramente só racional e uma mente mais intuitiva, né? Na yoga, por exemplo, quando a gente fala eles costumam até fazer uma separação, né? Eles falam que existe o corpo mental, como se fosse um corpo, por mais que é uma interface, ele não é só físico, não é só cérebro, mas uma coisa que gravita ali, que tem uma inteligência. Eles falam de um corpo também intuicional, né, de intuição, que eles chamam de bodhi, ou buddhi, né?
Isso não tem na nossa cultura, né? Os nossos cientistas não estão estudando Budi, porque Budi é um ente metafísico, né? Ele é espiritual. Como que a gente vai botar isso dentro de uma ciência fechada, né? Natural, biológica, né? Mas eu só estou dando esse exemplo só para mostrar o seguinte, o quanto que nessas culturas orientais se fala da intuição e da razão, o quanto que eles fazem distinção disso. E essa meditação ela é um exemplo. Ela está fazendo a gente tentar operar com a nossa mente em várias esferas, né? Numa bem bruta, bem racional, lógica, outra nem tão lógica assim, que você vai misturando com a sua própria sabedoria, que é a contemplação, e outra mais do alto, assim, se abrindo, né? Entender a técnica, essas três etapas. Isso pode fazer com qualquer assunto? Qualquer assunto. A recomendação dela é para qualquer assunto. Está com uma dúvida sobre alguma coisa, vou resolver, eu faço isso. Eu sempre faço, cara. É mesmo? Sempre uso essa meditação. Sempre uso. Você foi no ponto. Ela é a prática para responder questões. E muitas vezes a resposta não vem, porque tem que esperar, né? Ela é a prática disso, sabe, cara? Caso ou não caso? Faz. Compro ou não compro? Faz. Vou ou não vou? Faz, né? Eu acho também uma meditação, Pablo, muito interessante para estudo, cara. Sabe, a gente está tão assim aceleradão em leitura, input, né? Só ficar absorvendo conteúdo, ela te convida para o ser mais contemplativo, reflexivo também, né? Pensar, contemplar, repousar sobre aquele capítulo daquele livro. Legal. Né? Ela é uma técnica maravilhosa, né? Dúvida na técnica em si? Não, meditação analítica? Não. Então, Divide em 3 aí, por exemplo, for 1 hora é 20 minutos para cada um. Hã? Se for 1 hora é 20 minutos para cada um. Nós não vamos ficar assim 1h30 em cada verso, não. A gente vai ficar só um pouquinho. Mas já fala assim nas 3, pensar, contemplar e repousar. Ah, Pablo, entendi. É um terço para cada um. Não, a prática A aqui... terceira é repousar, só esperar. Mas é mais repousar do que... Nós vamos fazer 30 2. minutos, mais ou menos, cada um. Geralmente, a gente fica assim, uns 5 minutinhos no pensar, uns 5 minutinhos no contemplar e o resto do repousar. Então. Entendeu? Essa que eu queria saber. Que é a pergunta, né? Agora, assim, você pode subverter essa ordem. Se você achar que tem que ficar ali contemplando mais tempo, fica. Entendeu? Geralmente, a tendência é contemplar mais e repousar mais ainda, né? Não fiquem... não fica em conflito se no pensar você já começar a contemplar, não. Porque é muito natural a gente trazer o eu já de uma vez, entende? Isso é muito comum, tá? Nesse tipo de prática. Acho legal a distinção, mas se não tiver... Porque, no fundo, isso é só uma didática, né? O Chag do Tuco, na verdade, ele só está te convidando a ser um ser contemplativo. Vai contemplar, né? A gente está matando isso na nossa cultura, né? Eu fico vendo assim, não é como uma crítica a nós aqui não, no sentido assim, pessoal, mas a gente está uma sociedade muito da informação, né? Todo mundo está sabendo alguma coisa, porque todo mundo viu alguma coisa na internet ou leu alguma coisa, todo mundo está pronto para dar resposta, né? Mas a gente não está pronto para se repousar em perguntas, né, por muito tempo, né? Então isso eu acho que é uma prática que convida a gente para isso, sabe? Se pergunta, né? Eu não vou conduzir, não vai ser guiada, mas eu vou ler de novo aqui no início e talvez lá no meio eu leio mais um pouquinho para vocês não perderem dela, tá? Isso é bom.